Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Foco na Alma. E no episódio de hoje, nós vamos seguir a nossa sequência aqui de entrevistas com psicanalistas formados aqui na instituição que têm conseguido transformar a sociedade e as pessoas no Brasil todo através do seu trabalho incrível, né, do servir de cada um deles. E hoje nós estamos aqui com a psicanalista Celeida Tavares e a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, da jornada dela e entender, né, como que está sendo todo esse processo. E para isso, estamos aqui com a professora coordenadora Eliane Cunha também, que vai agregar cada vez mais, né, como em todo o conteúdo, para todo o nosso podcast aí fluir de forma extraordinária, maravilhosa. Sejam bem-vindas, Cileida, seja bem-vinda, Eliane Cunha, professora coordenadora, e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que a audiência vai se beneficiar bastante do que vai ser trazido aqui hoje no episódio desse podcast. Com certeza, porque a Celeida tem uma grande história para contar e a gente quer escutar essa história hoje, escutar um pouquinho da jornada que a Celeida teve dentro da psicanálise, né? Que é mais do que um ofício, né? É mais do que uma atividade profissional, é mais do que isso, é algo que de fato traz para a vida da gente uma grande transformação e trouxe para a vida da Celeida nessa jornada, nesse processo, está trazendo ainda, porque a gente todos os dias experimenta um pouquinho mais, né, dessa grande transformação que a psicanálise pode trazer. E a Celeida vai contar para a gente um pouquinho. Celeida, é um prazer estar te recebendo no nosso podcast, minha amiga. Bem-vinda. Oi, Eliane, Ricardo, boa noite. Prazer é meu, primeira vez gravando podcast. Nossa, que delícia estar aqui com vocês e compartilhar, né, minha história com vocês. É uma transformação muito grande, né, que vai acontecendo dia após dia, né? A coisa vai mudando e você vai sentindo, você vai realmente, de fato, encontrando com você mesmo, né? Você olha e fala, poxa, eu não me conhecia, né? E vai acontecendo uma história nova a cada dia. E eu falo que a gente realmente, né, tem muita história para contar. É, Olha aí, que extraordinário. Inclusive, só para a gente não pecar pela falta de zelo aqui com o nosso podcast, tem uma pergunta que a gente precisa fazer sempre aqui, né, no nosso quadro de entrevistas, que é: Celeda Tavares, você é formada aqui na Faculdade da Alma, na formação em psicanálise clínica? Sou formada na Faculdade da Alma. Começa dizendo aí de onde você é e como que era lá atrás, antes de você ter conhecido a formação em psicanálise. Bom, Começar do começo, né? vamos. Não dá para começar uma história no meio, né? E é bem isso. Um dia eu estava perdida ali nos meus pensamentos. Sabe quando você está buscando algo? E eu estava buscando algo, e aí de repente aparece um vídeo ali, né? A Eliane falando algo ali e veio aquela sensação, nossa, eu quero ouvir essa moça falar, que interessante, né? Então eu vinha já da TRG, né? Que eu já estava formada na TRG também, terapia de reprocessamento generativo. Só que parece que eu não estava completa, eu estava buscando algo mais. É isso mesmo que eu quero, eu me encontrei ali, né? Falei, é o que estava faltando, gente, é isso daqui. E foi muito incrível que eu já entrei, aquela paixão pela psicanálise, aquela coisa que parece que eu estava matando uma sede. Sabe quando você vai tomar um copo de água e você está com muita sede, você toma aquela água, ela está até doce, ela está te sustentando realmente, matando a sua sede. Eu senti dessa forma. E foi acontecendo assim, cada dia, cada modo que eu passava, eu sentia que algo transformava dentro de mim. Eu sentia que algo mudava, que parece que algumas coisas mudavam de lugar, só que para o bem. O negócio estava clareando. Eu senti que realmente tinha acendido uma luz e eu estava conseguindo enxergar um caminho na minha frente. Então, a psicanálise para mim foi isso, foi direcionamento, foi algo que me direcionou para um lugar. Eu estava naquela busca, sabe, Eliane? Eu estava naquela busca, mas
eu estava com vários caminhos na minha frente e eu não estava tendo um direcionamento, então ali eu senti que eu estava sendo, consegui, pronto, agora eu tenho uma direção. E nunca mais, assim, fiquei procurando aqui, cursinho ali, porque eu tenho curso, hein, gente? Se eu mostrar a minha pasta de curso para vocês, isso era busca. A minha alma estava buscando, ansiando por algo, né? Então, aqui chegou na psicanálise, eu encontrei. E eu costumo dizer isso até nos atendimentos. Falo, olha, quando você está buscando algo e encontra, a sua sede acaba ali. Você vai ser sustentado porque você encontrou algo que realmente te preencheu, te nutriu, né? E eu me sinto dessa forma, Eliane. Essa foi Percepção. um pouquinho da minha caminhada dentro da psicanálise, né? Claro que vem muitas coisas, muitas transformações, muitas mudanças de pensamento, né? Ressignificação, e a coisa foi acontecendo dentro de mim de uma forma extraordinária, coisa que eu não pensava que aconteceria, começou a acontecer, né? Exemplo, Eu comecei a vibrar numa energia diferente. como era antes e como ficou depois. Então, como que era antes da formação, na vida pessoal, profissional, casamento, filhos, e como que passou a ficar depois cada área dessas. Por que que eu pergunto? Porque nós temos muitas pessoas que vêm para a formação e ela não chega com a intenção de fazer uma formação para atuar. Muita gente chega com a intenção de, nossa, eu preciso me curar, eu preciso resolver minhas questões, eu preciso entender por que que os meus filhos me odeiam, eu preciso entender por que que a gente discute tanto, eu preciso entender por que que eu tenho tanto conflito com a minha mãe, eu preciso entender por que que eu odeio o meu pai, eu preciso entender por que que eu me sinto abandonada por ele, eu preciso entender por que que tal coisa aconteceu, por que que o meu marido faleceu e agora eu tô aqui com 3 crianças. Entende? Tem tantas pessoas que estão sedentas por curas e elas chegam na formação de psicanálise e às vezes uma história que você trouxer, né, real, uma história sua aqui, pode tocar o coração de alguém que vai sentir, nossa, faz sentido para mim, eu também passei por isso, estou passando por isso, né? Talvez a psicanálise possa me ajudar também. Ricardo, eu não sou muito boa para falar de mim, sabe? Mas é impossível a gente não compartilhar, né? Uma transformação dessa, igual acontece com a gente, com as outras pessoas, e trazer isso de uma forma bem clara. Então, assim, a gente tem que tentar e conseguir. Eu vou tentar trazer um pouquinho, sim, da minha história aqui hoje. Eu também fui uma dessas pessoas que realmente procurei o mundo terapêutico para me curar. Naquele momento eu não visava trabalhar, eu visava me curar. Eu me sentia doente, doente. E eu acho que por isso que hoje eu gosto tanto de tratar bem nessa área. A pessoa que chega e fala, nossa, eu tô com isso, tô com aquilo, mas ela vem, parece que ela vem com a doença física. Eu tinha doença física já. Então eu sentia algo muito estranho, parecia que eu ia morrer a todo momento. E eu vivi isso por 40 anos. 40. Que foi quando eu já tinha passado pela formação do serviço social, que eu achei que foi uma busca de preenchimento, que eu queria. Eu preciso ser assistente social, porque assistente social ajuda o próximo. Aí você entra, pronto, eu me senti ali dentro e senti que eu estava de pés em mão atada, porque eu dependia de uma organização, eu dependia de algo para me poder levar aquela ajuda que eu queria tanto me doar, né? Porque eu devia isso para alguém, para quem que eu devia? Para mim mesmo. Então eu sentia que eu estava nessa busca de algo. Passo pelo serviço social, não me preenchi. E então eu começo a olhar para dentro de mim e pensar, poxa, mas eu tô tão nova e sentindo tanta coisa. E eu sentia aquela fadiga, palpitação, aquela coisa. Eu ia na igreja, cultuava porque ir na igreja é um lugar que se encontra paz. Então, eu estava lá na igreja, eu estava
querendo desmaiar, passar mal, aquela turbulência, coração palpitando, e o tempo todo. E eu lembro que um dia eu estava lá na frente para louvar um louvor, e eu olhei para o meu marido, eu estava amarelinha, eu falei, eu vou desmaiar aqui na frente de todo mundo. Que é isso, meu Deus? Me dá força. E eu sentei logo depois, e eu fui para casa bem frustrada aquele dia. Falei, meu Deus, eu sou muito nova, eu estou muito doente, e eu não sabia realmente o que estava acontecendo comigo. Então, até eu, hoje, analisando, eu falei, isso era um transtorno de ansiedade. Só que o que tinha por trás disso era o que eu não, era o desconhecido para mim, era o que eu não conhecia. E eu sentia muito mal, eu ia no postinho, eu voltava, eu media a pressão, eu tomava remédio de pressão, eu tomava dipirona para baixar a pressão, a mesma hora que estava baixa, estava alta, ficava ali, ó, oscilando o tempo todo. Eu não tinha o controle de mim. Só que, Eliane, fazia os exames, não dava nada. Meus exames eram todos perfeitos. O médico falava, vou te passar remédio para depressão, para ansiedade. E eu lembrei que deram isso para o meu pai, quando meu pai teve Alzheimer. E no começo do problema dele, deram esse remédio para ele. E eu percebi que ele ficou muito pior com o remédio. Então, quando me passaram aquele remédio, eu cheguei em casa, foi a primeira escolha que eu fiz na minha vida, Eliane. Eu olhei para aquele remédio em cima da mesa e falei, eu não vou tomar. E eu tomei, fiz aquela escolha, joguei fora e falei, a partir de hoje eu vou dominar isso dentro de mim. E eu comecei a lutar contra aquilo. Então eu comecei nessa busca de algo que eu não conhecia. E aí passo pelo serviço social, vi que aquilo não me preencheu, comecei a ver as terapias, fui para a TRG. Na TRG, curei parte de mim. Foi muito bom. Saí do curso gratuito já assim, uma nova pessoa, que é os 4 dias. Fui, fiz sua formação completa, me especializei em várias áreas lá dentro. Só que faltava algo, faltava algo. Eu estava tratando o emocional, o físico, mas faltava alguma coisa. Tinha alguma coisa que ainda estava em desequilíbrio. E aí, mas eu já estava bem, eu já não precisava de remédio, eu já sentia mal-estar uma vez ou outra só, e eu já comecei a ver que eu tinha o controle, que a chavinha estava aqui dentro. Eu só não estava sabendo virar ela. E aí, eu, o dia que eu vi o seu vídeo e tal, e a gente já começou, e eu já, né, fui para o primeiro módulo, e eu já comecei a entender o que era a psicanálise, né? O que a psicanálise faria? O que era a psicanálise? Né? Se compreendendo um todo. Eu estava, às vezes, compreendendo o emocional, o físico, precisava de suplementação, precisava de cuidado emocional, estava suplementando, às vezes, de vitaminas, mas e meu espírito? Eu estava alimentando de quê? Né? De eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir. Então, não estava adiantando, né? Estava confrontando com o meu físico, com o meu emocional, o meu espiritual. E aí, Eliane, a cada dia eu fui entendendo tudo que estava acontecendo comigo, a minha transformação. E o mais incrível, gente, que eu, assim, que foi mudando, que eu, parece que eu olhei para trás, eu tinha deixado algo para trás. E eu sentia isso, eu olhava como se eu estivesse olhando num caminho. Tanto que hoje eu gosto muito de fazer essa viagem por uma estrada com meus pacientes, por conta disso, Eliane, porque eu sempre olho para trás e falo, gente, parece que eu deixei algo para trás. É aquele peso, é aquelas dores, tudo aquilo que eu sentia, que eu consegui não depender de medicação. E eu já foi a primeira transformação que aconteceu. Só que isso vai passando o tempo, né? E a gente está dentro da nossa própria história. Você está ali todo dia, é igual você chegar aqui e falar: Nossa, como seu filho cresceu! Eu estou junto com ele e não vi isso. Mas você chega de fora e vê, né? Então eu sabia que estava acontecendo algo em mim. Foi mudando, foi mudando. Relacionamento, o meu tom de voz com as pessoas dentro de casa, com meu marido, com meus filhos. Eu comecei a ter posicionamento. Porque o que eu falava era real, era aquilo ali que
Não é que eu queria ser a mandona, é aquilo que realmente tem que ser, então é daquela forma. Então, na verdade, a psicanálise, ela não mudou só eu aqui em casa, ela mudou a casa toda, né? Através de um olhar deles para mim. Coisa Aí, linda. à medida que isso vai Peraí, acontecendo, só um momento. A tua família sentiu uma diferença em você, no teu comportamento, na tua postura? total, total. Ó, Ricardo, se vocês olhar para mim, a Celeida falando hoje, e a Celeida falando lá na primeira sessão com a Eliane, e é isso, isso é visível para todo mundo, né? Porque É muito diferente? você muda, né, a sua expressão, você muda seu tom de voz, você muda o seu modo de ver a vida. E o que a gente fala, eu falo muito aqui em casa, eu falo nos atendimentos, falo, você vê algo acontecer na sua vida, por que que a sua vida, até a financeira, tudo destrava? Porque você destrava algo aqui dentro, então as coisas à sua volta vai acontecendo, porque você está vibrando naquela energia diferente. Você não está mais naquele eu não consigo, eu não posso, eu preciso gritar para acontecer algo. Você não precisa gritar para algo acontecer para você. Você só precisa se posicionar, mostrar o que você quer de verdade, E né? para conseguir se posicionar, precisa entender a si mesmo, né? Compreender a si mesmo. E quando você dá esse salto para dentro, e a gente fala muito isso, mergulha para dentro de si, descobre o ser que você é. É isso, é encontrar com você mesmo. A psicanálise, ela analisa a mente. Eu estou sendo analisada, eu fui analisada. Então, parte daquele entendimento para me analisar o outro, né? Para me conseguir ter esse comando da minha própria vida, né? Então hoje eu não preciso, não é sendo arrogante, mas hoje eu não preciso da aprovação do outro, eu preciso da minha aprovação, né? E é É isso que a gente a gente entra numa condição de resolvida, né? É a palavra. Nós nos tornamos resolvido. resolvidos com a gente mesmo. A gente vai aprendendo ali na jornada, né, de formação que o outro, se ele está falando da gente, é uma projeção, é um espelho, ele vai estar falando dele mesmo. E quando a Sim. gente vai entendendo isso, vai sendo libertador para a gente. Porque daí nós vamos soltando aquela preocupação que a gente tem, né? O que, que o outro vai falar, o que, que o outro vai pensar. E aí a gente começa a tomar as rédeas da própria vida. É bem isso que eu sinto que meu carro estava sem direção, né? Então tomou um direcionamento e hoje eu sei exatamente onde que a Celeida quer chegar. Eu sei certinho onde eu quero chegar. E eu não desfoco por nada disso, por nada, né? Todos os dias eu tô ali focada ali, né? Então envolve muita coisa, envolve. Hoje eu aprendi várias coisas, né? Eu aprendi a ser grata, eu aprendi a ser positiva, né? Eu aprendi a saber me posicionar em qualquer lugar, né? Então, igual eu falei, você não vai Isso conseguir. tudo, eu gosto de ressaltar o detalhe que é você aprende a ser mais calma, mais tranquila, mais ter um posicionamento, agir de uma forma diferente nas situações, mas você não deixa de ser você mesmo. Não, Você, na verdade, você se encontra e deixa de vestir máscaras para agradar os outros. Então você consegue ser muito mais autêntico hoje, certo? sim, porque na verdade essa máscara ela vem por conta de uma ferida, né? No meu caso era a ferida da rejeição. Então, essa criança cresceu ali e foi assim, e detalhe, ela foi rejeitada
é, inconscientemente, o pai não tinha essa vontade de rejeitar essa filha, mas por conta de condições de serviço, de correria. Então, era uma vida difícil para eles, era o que ele podia naquele momento, era aquilo ali. Só que aquele bebezinho sofreu, aquele bebezinho chorou, aquele bebezinho caiu do berço, ficou sozinho metade de um dia dentro de um quarto chorando. Então, ela veio para a vida com essa ferida, né? Então ela sentiu a necessidade o tempo todo de mostrar para o pai que estava ali. Tanto que eu não trabalhava dentro de casa com a minha mãe, eu queria estar junto com meu pai, nos curral, nos cafés. Pai, eu tô aqui, tá? Eu sou a melhor filha. Eu tinha necessidade de mostrar para ele que eu estava ali, o tempo todo. E ele era um grude comigo, porque aquilo que acontecia lá atrás, é como eu disse, não era por vontade dele. Era o que ele podia dar, era o que ele aprendeu na cultura dele, a doar aquilo ali, e tá tudo bem. Então, a partir do momento que só que é aquilo que a gente falou no começo, eu conhecia isso dentro de mim? Eu não conhecia, A eu só criança não conhecia, sabe disso, né? não. Eu não sabia que existia essa ferida aqui dentro. Aí criou essa máscara. E essa criança sentiu a necessidade de mostrar, a adolescente sentia a necessidade de se mostrar, a adulta sentia a necessidade de se mostrar, de gritar, de ser a brava, de ser a tal. Tudo meu era bom, do outro não. Percebe? E aí, marido, filhos, pessoas que vivem contigo, eles notaram diferença conforme você foi avançando na formação? Com certeza, porque hoje eu tenho o meu espaço. Por direito, ele é meu, mas eu sei que eles têm o espaço deles também. Então, hoje eu dou essa liberdade de espaço para eles também, sabe? Então, não tem, é como eu digo, não tem como olhar para mim todos os dias e não ver mudança. Não tem como. A minha mãe, ontem, conversando comigo, ela falou assim: minha filha, depois que você está nessa área, até minha vida mudou. Eu, como assim, mãe? Até minha vida mudou, porque você não faz terapia comigo, mas você vai conversando comigo e eu começo me apresentar para os meus problemas lá atrás, coisa que eu nem pensava em lembrar, mas de propósito eu faço ela lembrar das coisas, sabe? Eu vou Que levando legal. ela. Então, assim, eu tô o tempo todo, porque é nós terapeutas, a gente está aqui nessa vida para isso, nós não está aqui para jogar conversa fora, né? A gente está aqui para servir, o meu servir é esse, é levar esse conhecimento para o outro. Só não vai receber isso de mim quem não quiser dar um ouvido a isso, né? Então, isso foi mudando, foi transformando a minha vida e eu fui sentindo um novo ser. Aí eu conheci. E aí, chegou um dia dentro dessa nossa jornada que eu não esqueço de uma sessão de análise que a gente teve, Eliane. Ah, qual? Lembra que a casa estava em reforma e eu estava numa outra casa? Não sei se você vai lembrar desse dia. E a gente foi fazer uma sessão. E esse dia era o dia que você me explicava sobre o eu sou. E a gente foi ver dentro da Bíblia, dentro da genealogia bíblica. Quem sou eu de verdade? Então, ali naquele dia, parece que eu fui realmente apresentada para mim ali. Então, a sessão de análise é muito importante por conta disso. Eu acho que é a parte fundamental do curso, é a sessão de análise. Que a pessoa tanto aprende o que que é um atendimento. Eu falava isso para um aluno esses dias da faculdade que eu atendo. Eu falava, olha, os atendimentos de análise, você aprende o que que é um atendimento, como que você se compreende, você olha para dentro, você vem simplesmente para pegar as suas horas e concluir o seu curso, mas quando você chega aqui, você vê que você vai curando coisa, você vai descobrindo coisa, né? Então é a peça fundamental. E ali aquele dia eu olhava para aquela sessão e terminou aquela sessão, eu olhava e parecia que eu tinha encontrado com alguém que eu não via há anos. Eu falava, meu Deus, aconteceu algo novo aqui hoje comigo. E Chegou em daquele dia, casa, né? é, Chegou em casa. cheguei em casa, eu cheguei, agora eu cheguei no meu lugar, eu tô sentindo segura aqui. Aí, a partir daquele momento, Eliana, eu E que lugar senti, era esse? Só para eu, deixar bem.
Só para não deixar no ar e deixar escrito com todas as palavras. Que lugar era esse? Dentro de mim mesmo. Era o meu eu, eu encontrei, eu me conectei com uma força tão grande dentro de mim que a partir daquele dia eu não tive medo de mais nada. Sabe? Eu encontrei com uma força que realmente estava ali dentro de mim, eu sabia. É aquela coisa, eu costumo falar nos atendimentos que é assim, ó, é alguém, você está num lugar, num barzinho, num lugar, e você vê tantas pessoas ali, de repente você olha e fala assim, nossa, eu conheço aquela pessoa ali, eu já vi ela em algum lugar. Então, aquilo, naquele momento que a gente estava ali naquele processo, é mais ou menos essa sensação, gente, eu conheço de algum lugar ser. Esse ser existe. Por quê? Eu não era uma pessoa, eu não podia acreditar que eu era uma pessoa que o tempo todo para satisfazer e ser feliz precisava de bebida, de cigarro, que precisava se mostrar, que precisava de uma roupa mais ousada, precisava se mostrar o tempo todo. Eu não acreditava que eu era aquele ser, porque eu não era, de fato, eu não era aquele ser. Você não estava se E sentindo confortável naquele papel. Não deu para não, sustentar. não era, porque era um ser mentido. Eu falo isso hoje dentro do meu método, eu falo isso, isso é um ser mentido, é um ser que foi construído, mas não é o ser que você nasceu para ser aqui, para servir. Então, aí naquele momento eu encontrei essa mulher, eu encontrei a verdadeira mulher. Hoje eu não tô nem aí, hoje eu não tô nem aí com roupa, eu não tô nem aí com cabelo. Claro, a gente precisa cuidar, mas eu tinha uma necessidade de gasto. E aí trava a vida financeira, porque você tem uma necessidade de gastos excessivos, de coisas desnecessárias, que por muito menos, pela metade do valor, você se mantém do jeito que você precisa e a vida flui e acontece. Então, tudo É que acontecia. assim, você não estava vendo o ser que você é. Então, você precisava se valer daquela casca que você percebia para o lado de fora. Então, se você colocasse uma roupa mais apertada, você estava valorizando e inconscientemente chamando o olhar do outro, né? Atenção para aquele corpo. Arruma o cabelo, está chamando a atenção. Porque você reconheceu isso, que é aquela criancinha que lá atrás ainda pedia, olha, me olha, estou aqui. Você estava o tempo todo atrás, o É, tempo todo buscando atenção. E aí você sim. veio para a vida nesse comportamento. Sim, com certeza. E aí foi acontecendo, né? Todas essas mudanças dentro de mim. Então eu comecei a ver as pessoas à minha volta mais uma vez começou a ver que eu não importava mais com roupa, que eu não importava, eu importava com coisas maiores. Chegava alguém, começava a falar alguma coisa de algum problema, rapidinho eu tinha uma solução dentro da conversa ali para aquela pessoa, a pessoa saía bem, saía calma. Nossa, Celeida, que paz, você me transmitiu paz. Então, as pessoas que estavam à minha volta começou a ver um ser de luz em mim. Realmente, muitas pessoas começaram a falar para mim. E outro entendimento que veio dentro da jornada para mim ainda, eu estava ainda estudando, eu comecei a receber muitos elogios. Aí começou a acontecer o que eu queria quando criança, né? As pessoas começaram a ver, enxergar, notar, oh, olha, essa lei é um ser de luz e tal. Eliane, eu não deixei aquilo entrar dentro do meu coração. Eu não explodi com aquilo, porque eu sabia realmente o que eu estava buscando. Aquela dívida que eu estava pagando era para mim mesmo, não era para o outro. Então, não sendo arrogante, nem petulante, hora nenhuma, mas não estou preocupada, muito preocupada com o elogio, tá? Sabe? Eu estou preocupada com o que está acontecendo aqui dentro, com essa realmente, com essa transformação. É com isso que a gente tem que preocupar. Nossa, realmente hoje eu sou um ser de luz e de paz, não só para o outro, eu sou para mim também. Eu sinto paz comigo, sabe? Em Porque qualquer tem que ser lugar. assim, né? Tem que começar dentro de nós, e de dentro de nós vai para dentro de casa, e de dentro de casa vai para o mundo. Quando a gente realmente transforma a nossa vida, nós somos aquele casa de ferreiro, espeto de ferro. E é isso, né? Então foi passando e dentro dessa jornada foi acontecendo essa transformação na minha vida. E
além de eu ver todas essas mudanças em mim, aconteceu algo extraordinário comigo. E hoje eu também gosto de levar para os atendimentos, que é a técnica do espelho. O que acontece? Eu olhava no espelho e eu voltava para trás. Não queria, porque eu achava pele feia, cabelo feio. Quando eu comecei a gravar alguma coisa, voz feia. Quer dizer, eu não me amava, nem um pouco. A Celeida estava se descobrindo, mas não se amava, né? Eu acho que ainda E aí você importava. está se descobrindo, começa a ficar evidente isso. Ok, maravilha. Agora que está evidente, vamos trabalhar para mudar isso, né? E aí vem aquela coisa que é muito assunto que a gente quer falar, não dá nem, tem que resumir. Aí vem aquela coisa, o seguinte, você olha para você e você reconheceu aquele ser, não tá do jeito que você queria. Tá, mas aí eu preciso fazer algo para isso mudar. Não é cruzar os braços e esperar cair do céu, né? Alguma coisa, tudo precisa de você tomar uma atitude, você fazer uma escolha. E aí eu comecei a olhar para o espelho e falar: não, não dá. Eu não gosto de mim assim. Eu preciso mudar isso. Só que você chega para uma pessoa depressiva, ansiosa, com traumas, com feridas, e fala para ela: olha, você precisa fazer isso, você precisa de autoconhecimento, você precisa tomar suplementação, você precisa ir na academia, você precisa fazer dieta. Eliane, a pessoa já está tão sobrecarregada com os problemas emocionais dela que ela fala assim: poxa, essa pessoa vem me trazer mais problema? Eu posso usar isso com essa pessoa, mas de outra forma. E isso eu aprendi sozinho. Então, hoje, tudo que eu ensino dentro do que eu estou criando, tudo que eu ensino, eu aprendi, viu, Eliane? Eu aprendi no dia a dia. Então, eu olhava para o espelho e falava assim: eu preciso de uma atitude. Então, hoje, o que que eu falo para a pessoa? Olha, você está aí só dentro de casa, preso. Vamos sair, onde você quer ir? Quantas horas você quer ficar nesse passeio? Ó, vou com você, eu crio vínculo com as pessoas. Se você procurar alguns alunos que eu atendi, eles vão te falar isso. Eu crio vínculos com eles. Eu me dou por completo. E aí eu comecei a desenvolver um amor muito grande por mim mesmo. A primeira coisa que eu comecei a fazer, eu comecei a fazer massagem no meu rosto. Então eu ia para frente do espelho e eu massageava o meu rosto. E eu tinha uma ruga em cima da outra, era igualzinho maracujá de gaveta. Igualzinho, sabe aqueles bem enrugados? Eu tava parecendo uma velha mesmo, assim, ó. Eu tava idosa. Essa é a verdade. Eu ainda vou encontrar uma foto e mostrar para vocês, que eu tenho. E eu olhava e falava: meu Deus, eu preciso mudar. Preciso mudar. Eu comecei a pesquisar. O que é bom para isso? O que é bom para aquilo? Quer dizer, eu já tinha encontrado um equilíbrio emocional, espiritual, agora eu estava buscando o físico, vamos equilibrar o físico agora. Comecei a fazer caminhada, corria, aí olhei pro cabelo preto, quis pôr loiro, e foi aquela coisa. E pensa que eu deixava alguém opinar alguma coisa? Não, É porque não cada era um, mais para não era para mais ninguém agora, né? Agora não, era só agora para você. era para mim. Então eu fazia massagem. Eu olhava no espelho e falava: você é capaz. Aí as coisas, as técnicas que eu aprendi na minha caminhada terapêutica, então eu trazia palavras de afirmações positivas ali para frente do espelho. Eu nunca me negava, eu sempre me aceitava. Eu sou capaz, eu sou suficiente. E eu resgatava a minha história lá atrás, sempre voltava lá atrás. E é umas coisas, Eliane, que às vezes nós não tinha nem feito isso em sessão, eram umas coisas que foi acontecendo. Eu falo que a luz se fez na minha vida de uma forma e Deus foi brilhando dentro de mim de uma forma e foi me trazendo todo o conhecimento que tem dentro de vários cursos que eu já vi, sem nem eu ter assistido os cursos ainda. Teve um atendimento que eu fiz, o primeiro atendimento que eu fiz com uma paciente com câncer, que uma hora eu vou contar isso para vocês. Eu fiz uma técnica com ela e, de repente, passou uns 2 meses, eu fui vendo aquela técnica acontecer em vários cursos. Eu falei: meu Deus. E hoje, essa moça está de alta.
Graças a Deus. Então, assim, foi acontecendo essas transformações na minha vida dessa forma, e eu fui vendo a coisa mudar. Partiu daí que aí eu comecei a olhar no espelho, gostar de mim, olhava pro meu cabelo, gostava dele. Comecei a ver que as pessoas estavam realmente, né, vendo um brilho diferente na Celeida. Pronto, mais uma transformação. E outro detalhe que eu fui vendo acontecer também é que eu não sofria por causa de dinheiro mais. Eu comecei a ver que eu não tinha muito, mas eu tinha o suficiente. Aquilo que faltava tanto, não faltava mais. Pequenas coisas, a gente tem que olhar as pequenas coisas para você ver onde está acontecendo a transformação. Se eu quisesse sair daqui e comprar, tipo, um ar-condicionado, antigamente, eu precisava ir lá e pôr que lá em não sei quantas prestações. Aí eu vi que eu consegui ir lá e comprar, eu falei, nossa, e nem vai me fazer falta esse dinheiro, olha, que incrível isso. Então eu comecei a ver que tudo foi desbloqueando dentro de mim. E como que isso Uma... aconteceu? É isso, agora. E como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu na minha vida? Por que que aconteceu esse desbloqueio e por que que eu alcancei essa prosperidade? Porque isso é uma prosperidade, né? Como que isso foi? Como que isso se deu? Destravou algo aqui dentro. Porque eu não estava naquela busca ansiosa, mas eu estava vibrando em algo maior. Eu estava olhando para frente, eu estava abrindo portais, eu falo que eu estava abrindo portais na minha vida, era incrível, porque eu olhava, eu visualizava, eu visualizava. Eu comecei a mentalizar minha casa, eu comecei a mentalizar minha caminhonete, eu comecei, tudo aquilo que eu tinha desejo de ter, eu comecei a mentalizar aquilo dentro de mim. Por E quê? aí, Lá você conseguiu materializar? a minha casa está quase pronta, na hora que ela estiver pronta, eu vou trazer aqui para vocês verem. Está quase pronta. A minha caminhonete está lá na concessionária paga, com seguro pago, para chegar até na segunda-feira, aqui na porta da minha casa. Pô, aí sim, Cileida, começa a abrir mais portais, mulher, visualizar, mentalizar mais coisas. Você Isso. O está no teu processo co-criativo. que acontece? O papel do universo, e eu falo isso também dentro, é um assunto dentro do meu método. O papel do universo não é fazer eu acreditar em algo. Ele só vai me entregar aquilo que eu acredito ser. Se eu acredito que eu sou uma pessoa que eu não tenho capacidade de ter nada, é isso que ele vai me entregar, minha filha. Se você não acredita em você, não posso fazer Pois nada, é. né? Vai me entregar aquilo. Então, você sempre vai ter mais daquilo que você acredita ser. Isso é fato. E não adianta a pessoa, às vezes, te ignorar nisso. Às vezes, a própria vida vai mostrando para ela ali. Tem gente que leva essa surra a vida inteira e não aprende, né? Então, hoje eu acho muito interessante, né? Eu estava falando hoje, está muito aberto, o povo hoje já está entendendo o que que é terapias, o que que é esse trabalho terapêutico, que isso ajuda a pessoa a chegar nesse nível, né? Eu, pelo menos, não estava buscando riqueza, eu tô buscando essa cura num todo, porque o dia que eu voltar para a fonte, eu vou estar realizada, né? Eu servi aqui na Terra, só que eu desfrutei do que eu tinha direito, porque a gente tem direito, né? E é isso, e eu acredito nas leis do universo, viu? Mais que na da Terra. Você é prova viva, né, das leis do universo, porque você passou pelas fases, né, pelas piores fases. Eu lembro que você trazia ali nas sessões, né, os momentos mais difíceis que você passou, e agora você está ganhando consciência e podendo viver o melhor dessa terra, né? E isso eu falo também para as pessoas, né? A gente passa a vida querendo, né? Ter bons relacionamentos, ter prosperidade, ter saúde, ter um monte de coisa. Mas está no caminho contrário a tudo isso. Logo, nunca isso vai ser alcançado. Precisa haver uma mudança de jornada. E para haver uma mudança de jornada, precisa haver uma mudança de consciência. Né? Mudar a consciência
para se dirigir por aquele caminho que de fato vai me dar aquilo que eu estou buscando. E É, você sabe, porque você passou por isso, que a tua vida ela só mudou quando você ganhou consciência, quando você entendeu sim. quem é você. Sim, você sai daquele ser mentido, né? Que é É, aquele ser que foi imposto para mim, né? Então, na verdade, você é um impostor até você descobrir o seu verdadeiro ser. E é, às vezes esse impostor faz coisas que vai acabar com a vida desse ser. Às vezes até ele não consegue alcançar essa evolução por conta disso, porque ele não se abre para isso, né? E aí vem a ansiedade, transtorno, pânico, e aí leva a pessoa para um é o caminho da nível. morte, né? O caminho da morte só tem isso mesmo. É, Mas que coisa linda, mulher. Então, a Cileida passou por essa jornada toda, viveu essa transformação. Você imaginaria que você chegaria nesse ponto que você está hoje? Se você estivesse lá não, atrás pensando? não em pouco tempo assim, né, Eliane? Que eu acho que faz uns 3 anos que eu estou na jornada terapêutica. Uns Aham, 3 a 4 anos, eu acho. Então, assim, não imaginava. É algo que foi acontecendo, mas é aquilo ali também. Você está junto com você mesmo todo dia, então vai acontecendo. Eu só consigo olhar para trás e ver que algumas coisas que era desnecessário na minha mala ficou no caminho para trás. Eu consigo enxergar isso, né? Eu tenho essa visão, essa mentalidade. Mas hoje eu não consigo. Eu não sei se é interessante até. Claro que é muito interessante a gente ver a vida dessa forma. Mas hoje eu vejo as coisas de uma forma tão diferente que antes eu tinha medo do que podia acontecer amanhã. Agora hoje eu já penso nas possibilidades dos caminhos que tem se acontecer alguma coisa difícil, qual o caminho que tem que percorrer? Sabe, eu não vou preocupar igual antigamente eu preocupava. Meu Deus, como será o amanhã? O isso amanhã, traz amanhã. ansiedade, né? O amanhã, amanhã. Uma Eu preciso viver pergunta, o hoje. uma Uhum. pergunta, Celeide. Se você, eu sei que você falou ali que você tomou a decisão de fazer a matrícula rapidamente ali na formação, mas se você pudesse voltar no passado e dar um recado para aquela pessoa que estava lá nessa busca e que estava indecisa de ingressar na formação, que mensagem você diria para ela sobre sobre esse caminho, né, para ela seguir ou, enfim, o que que você diria para ela? E ela silenciasse por um segundo e voltasse para dentro de si, que a resposta está dentro dela. Porque naquele momento, quando eu falei no WhatsApp com a Eliane, que a nossa negociação foi pelo WhatsApp, lembra que você me explicou tudo certinho? Então, aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora, esses dias, no acelerador de resultados. Eu baqueei no primeiro momento, só que eu olhei para dentro de mim e falei assim, isso. E hoje eu falo isso nos atendimentos. Então, tudo que eu aprendi ali hoje é o que eu passo para os pacientes. Aquele momento eu falei para mim mesmo: você não está gastando, você está investindo. Isso é investimento. Você está investindo na sua saúde emocional, na sua saúde mental, na sua saúde espiritual. Então, esse valor, acho que era, sei lá, acho que R$ 200 na época, acho que era, porque acho que ficou esse valor até agora no final, acho que foi isso mesmo. Indiferente, esse valor nunca me fez falta. Pelo contrário, ele triplicou na minha vida e na vida das pessoas que às vezes me fazia gastar muito mais, não ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então, assim, o que que eu falo para as pessoas? Busca, busca sim. É muito importante e sozinho você não consegue. Não consegue. Tudo isso é conduzido até nós. Então, assim, primeiro, quando chega um vídeo desse na tela de alguém, não foi à toa que chegou. Já chegou, então já observa isso. Porque naquelas primeiras falas ali, aquilo ali já vai te convidar para o curso. Mesmo antes da proposta vir. É tão incrível isso.
Porque é o que eu te falei, nem foi só fala, Eliane, o seu jeito me convidou para o curso. E depois, todas as outras preparações que eu estou fazendo dentro do curso, tanto a estruturação de clínica, quanto o acelerador de resultado agora, que se você for ver, é uma decisão difícil de você Ousada, tomar, né? bem ousada, né? Então, tudo isso, por quê? Porque eu olho ali, do jeito que eu passo confiança para os meus pacientes, é o que vocês passam para mim. Não, não tá ali para brincar de ser profissional, né? Então, isso me fez estar dentro dessa jornada e estar fazendo todas essas preparações dentro da jornada. Só que nada acontecia se eu não tomasse essa decisão. Não adiantava você falar, você brilhar, se eu tivesse com a minha mente escura, fechada para mim mesmo. Então, o conselho é esse: olha para dentro de si e busca se reconhecer de verdade. E entra sem medo. É um investimento, não é um gasto. Eu vi dessa forma para mim. E como que está agora a questão de pacientes? Você está atendendo pacientes online? Em que áreas você está atendendo? Quais são os perfis que mais procuram você para atendimento, Soleida? Tá no presencial também? Conte um pouquinho pra gente. Eu atendi, né, já presencial, mas estou saindo dessa modalidade, né? Eu estou gostando muito do online, à distância, porque a gente alcança mais pessoas, né? Assim, claro, a minha porta está aberta para o atendimento aqui também, mas optei mais por a distância. E, e assim, cada paciente que eu atendo, eu me curo um pouco mais. Eu acho que estava curada por completa, eu acho que sabia, só que cada vez que eu atendo, eu sinto que algo muda aqui dentro de mim também. Então, assim, é uma troca. Eu e meus pacientes é uma troca, tá? De saber, é uma troca de tudo, gente. Tem dia que eu saio da sessão, eu falo, nossa, passei por uma sessão de terapia aqui também, né? Então, eu me alimento daquela sessão. Isso é incrível. E vi, graças a Deus, Ricardo, respondendo sua pergunta, vi todos os meus atendimentos até hoje, todos positivos, todos com resultados bons, né? A porta ficou aberta, teve uns que nem queria alta, queria continuar e não estava assim nem precisando, assim, podia distanciar as sessões, eles não quero alta, quero ficar aqui. Então tá, vamos junto, Está né? fazendo bem, né? Fazendo bem. Outra coisa que aconteceu dentro nessa parte de atendimento, que eu tinha aquele medo, né, então eu ia fazer uma sessão de análise, de avaliação, eu tinha aquele medo, né, eu explicava tudo, a pessoa sentia aquela paz comigo e aquela tranquilidade, ai, vamos marcar a sessão e tal. Então, quando era para me falar o valor, não saía, não saía. Eu achava que eu estava sendo injusto com aquela pessoa e falar um valor daquele. Então eu fiquei um tempo assim nessa prisão, sabe? Até que um dia eu apliquei uma técnica em mim, eu mesmo, e também ouvi algumas coisas que o Ricardo falou um dia na estruturação de clínica e fui para frente, direcionei meu carro mais uma vez. É aqui que eu quero chegar. Então eu deixei de preocupar. Eu ia falar o valor. Se a pessoa está precisando, ela vai entender que ela está investindo nela e ela vai fazer a terapia. E se ela não fizer, porque ela não está preparada para aquele momento. Ela não está preparada para a cura dela ainda, e não sou eu dando uma sessão de terapia para ela que vou resolver o problema dela. Pelo contrário, eu vou atrapalhar o processo dela, né? E eu comecei a enxergar dessa forma. No começo começou a cair um pouco os atendimentos, né? Mas depois
O que tinha de vir começou a vir, vir. E hoje tá assim, ó. É, eu atendo hoje vários estados, graças a Deus. Tem paciente para vários estados, graças a Deus. Isso daqui é um orgulho falar isso hoje. E lutando aí para trabalhar até fora já, Show de né? bola. Então tá assim, foi uma transformação total mesmo. Bom, indo para esse lado, para esse segmento, eu vendo tudo isso acontecer na minha vida, atendimentos, eu vendo as superações, tanto das pessoas quanto em mim, eu fico doente. 30 dias doente, mas não tinha jeito, não melhorava. Parecia que a Celeida estava chegando a hora de ir embora. Você está falando daquele momento que a gente fez as sessões? Sim, porque aí eu já estou indo para o nascimento do método, né? Ótimo. Uhum. Aí, porque foi nesse segmento, foi eu vendo os meus atendimentos, eu vendo transformações, e eu comecei a ficar de novo meia doidinha ali, meu Deus, que caminho seguir? O que que eu estou aplicando? Eu estou aplicando porque eu tinha TRG, eu tinha método Ressentir e eu tinha psicanálise. Então, assim, isso são ferramentas na minha maleta. Eu tenho uma maleta com várias ferramentas. Só que eu precisava entender o que que eu preciso usar aqui agora. Qual ferramenta pegar? E eu comecei a ficar, né? E eu falei, meu Deus, eu preciso de um método. Eu preciso de um nome para o meu trabalho. Eu preciso. E comecei a sentir aquela sede de novo. Só que aí, de repente, eu fiquei doente. Nossa, minha pressão não parava mais, só lá em cima. E quem não tinha pressão alta, 22, um negócio muito doido. Aí eu tomava remédio, na mesa aquilo estava disparado de novo. Eu no hospital toda hora, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 10 horas da manhã. Meu Deus, estava morando mais dentro do hospital do que na minha casa. Não, tá errado isso. Meu pai, né? Me ajuda, me ilumina. E aí eu lembro que o Ricardo ia fazer as estruturação de clínica, ele não fazia, ele me atendia, era muito incrível. Ele fazia atendimento comigo, porque Eu eu lembro que estava. eu personalizei um mapeamento, né, para fazer um diagnóstico do que estava acontecendo, e eu te dei personalizado uma planilha para você ir preenchendo e encontrar quais eram os gatilhos que estavam sendo disparados, que estavam fazendo você entrar no processo. Eu E resgatei minha aí, numa história. semana depois, se eu não me engano, você voltou e aí a gente conseguiu achar certinho de onde que estava vindo, né? É, e começou a ter aí começou a melhorar. E eu comecei a encontrar o que estava acontecendo, por que que eu estava daquela forma, por que que eu estava me sentindo daquela forma, porque faltava algo ainda. Estava chegando o momento de eu trabalhar, mas ainda tinha algo para ser curado. Então, o emocional estava jogando aquilo para o físico, né? E aí, aquilo foi passando, aquela fase, passou aqueles 30 dias, e um dia eu tô sentada no meu sofá, jantando, eu tenho essa mania de jantar lá na sala. Eu vou lá pra sala, sento lá e tô lá. Aí, de repente, eu dei aquela parada, aquela concentrada. Eu falei, nossa, graças a Deus eu tô melhorando, né? Tô ficando boa, saúde, né, e tal. Nossa, que bom. Aí, de repente, começou a passar um filme na minha tela mental. Parecia que, igual quando você está vendo na televisão. Aí começou a passar lá, ó, ser e crescer. Sabe quando você para assim, aí passava de novo, ser e crescer, mas assim, ó, bem do jeito que tá ali mesmo, que eu pedi para fazer do mesmo jeito. Lindo. Aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? Aí eu sentia que aqueles 30 dias de dor eu estava gestante. Eu acho que você me falou isso, Eliane. E aí nasce o método Ser e Crescer. Aí eu senti assim, nasceu. Que alívio. Nasceu o nome do meu método. Só que aí eu fiquei um pouquinho parada assim, começou a vir restauração de identidade.
Eu falei, que incrível é o nome do meu método. Eliane, a mesma paixão que eu tive pela psicanálise foi a mesma que nasceu ali aquela hora por esse nome. Nunca mais eu consegui pensar em outro nome para o meu método. E eu não montei ele ainda, porque eu estou pretendendo agora, né? Você sabe, com a ajuda, a gente montar a plataforma, tudo. Mas Para eu quem não. não sabe, a gente tem um programa de um acelerador de resultados. Ele é bem restrito, poucas pessoas conseguem ter acesso, né? Porque a gente tem um acompanhamento individual meu e da Eliane Cunha, professora coordenadora, e Celeida ingressou nesse processo. Então, a gente vai acompanhar no desenvolvimento, na estruturação de todo o processo dela para que ela possa criar e desenvolver, né, o método dela e alcançar todo o Brasil aí. E eu tenho certeza que vai ser transformador para muitas e muitas mulheres e vai ser um processo incrível de transformação da sociedade. Certamente vai ser, com certeza, porque vai ser a mesma transformação que você vivenciou quando você fala, né? Você vê na tua tela mental, ser e crescer, ser e crescer. E aí, logo em seguida, vem uma segunda mensagem, restaurando a identidade. Essa história toda que você contou aqui pra gente, você percebe que é isso? Você está nos contando uma história de uma identidade restaurada? Sim, Então, você percebe que na tua dor, você encontrou o seu propósito, porque a tua dor te levou para se conhecer, para saber o que estava acontecendo. Você sentia essa sede, você falava: tem alguma coisa que eu ainda não sei, eu preciso disso. Então, a tua dor te leva à busca, e quando você começa a buscar, você começa a desenterrar essa identidade. Né? Você começa a descobrir essa identidade, você começa a trazer à tona essa identidade. Quem é você? E você sim, restaura a sua identidade. Então, com quando você certeza. restaura a sua identidade, você está pronta para o servir. E o seu servir é aquilo que você viveu. Então, quando você restaura a tua identidade, você se prontifica, se prepara para ir e restaurar outras identidades que estão por aí perdidas. E você vai fazer isso agora, através do teu método, né, do teu programa, ser e crescer. Sim, e Deixa eu só aí, entender Restaurando a uma coisa. identidade. Celeida, seria correto dizer que se a pessoa hoje está se sentindo perdida, se ela está buscando, né, restaurar a própria identidade, se ela se deixou de lado por causa dos filhos, por causa do marido, por causa de várias situações da vida, ela seria correto dizer que você vai poder ajudar ela? Ela pode entrar em contato com você? Como que ela entraria em contato com você? Conta pro pessoal aqui. com certeza, estou aqui para ajudar, para conduzir. Era justamente isso que eu ia dizer. Lá atrás, quando eu encontro aquele vídeo, se eu deixo o jumentinho passar, ele passou arriado na minha porta. Se eu deixo ele passar e não, às vezes eu não estaria aqui hoje. Então, tudo depende da sua própria decisão. Você precisa tomar essa atitude. A escolha é tua, né? A gente está aqui, eu estou aqui para isso, para ajudar, a te conduzir, para você mergulhar para dentro de si e para te apresentar você para você mesmo. Essa é a fala certa. Você reconhecer o ser que você é. E assim, a gente pode falar sem medo de errar, que esse esse apresentar para si mesmo, e enquanto você não se conhece de verdade, você não consegue evoluir, você não consegue crescer. Então eu entendi perfeitamente o que é o ser e crescer. Eu descubro primeiro quem eu sou, o que está acontecendo, quais as mazelas que estão ali para ser curada, e aí você vai primeiro mergulhar naquela dor. E depois você vai crescer. Aí, quando você sai daquele processo de tratamento, porque você está tomando um antibiótico, você vai ficar aí 10 dias, 15 dias tomando medicamento, para depois você começar a ter um resultado daquilo ali.
Da mesma forma. Você vai primeiro curar aquela infecção, aquele negócio que está ali, e depois você vai crescer. Então, descobrir o ser que é, cresceu. Quando eu descubro o ser que eu sou, eu entendi ali que eu não era aquela mulher. O meu ser era outro, era outra pessoa. Então, quando eu descubro, eu olho para mim e eu começo a ajustar uma coisa aqui e outra ali, não dá para viver sem ajuste. Eu precisei ajustar algo, eu precisei mudar a vestimenta, eu precisei mudar a minha postura, porque a gente tem que ter uma postura, né? Eu não falo, eu não posso chegar aqui e falar de qualquer forma aqui, eu tenho que saber levar algo para o outro sentir em paz comigo, né? Primeira coisa, ter empatia. E eu não sabia ter isso com as pessoas, né? Então, a partir do momento que você descobre todas essas coisas, que você alinha a sua vida, aí você começa a evoluir. Porque você descobriu, você restaurou sua identidade ali. Pronto, agora eu sou a Celeida, agora eu sou a Celeida, né? Eu sou capaz, eu consigo, eu estou alcançando. E isso é para qualquer pessoa. Basta ela Isso. não desperdiçar essa oportunidade. E a pessoa muitas vezes ela não consegue ver que ela consegue, porque ela não conseguiu se conhecer ainda, se reconhecer, né? Realmente perceber quem ela de fato é aí por dentro, né? Às vezes É, ela fica muito presa às crenças, aos valores, aos julgamentos do outro, e aí vem processos, né? Inclusive e depressivos, muitas e que vezes, deixam a pessoa longe do ser que ela é, né? Se conectando com uma imagem, uma autoimagem, às vezes até distorcida, deturpada ou uhum, fragilizada de si mesmo, né? Uma autoestima frágil, uma autoestima baixa, né? Ou às vezes uma autoestima super alta, né? Aquela que pisa em todo mundo, tá? Então, assim, só que destoando de quem ela de fato é, né? Porque você pode estar longe de si, tanto para um lado de, de estar triste, sem se reconhecer, quanto para um outro lado, onde você está com uma imagem super elevada da tua autoestima, mas você também está longe de ser quem você é, porque você está, né, tendo ali ganhos secundários, né, fazendo outras pessoas sofrerem com aquilo. E não é por aí que a gente consegue, né, ter o nosso impacto no mundo, né, é por outro lado. Dito isso, Celeida, você não falou como é que as pessoas entram em contato contigo? uhum. É o Instagram? Deixa o teu Instagram aí, teu celular. Tem Instagram, Celeida. Acho que tá. Vixe, olha, gente, eu nem sei como que tá o Instagram lá. Deixa eu ver se eu acho aqui seu Olha Instagram. aí, Eliane. Fala aí do Bom, celular enquanto isso, então. 35 99991 6204. Show. O Ser Aí e o Crescer, pessoal. Celeida? Oi? É o Ser e Crescer? É, Celeida, underline, Cris. Celeida Cris. é isso daí, é esse aí mesmo. Esse? Celeida, Vai underline, ter Cris. Arroba Celeida, underline, Cris, underline. isso Mostra na daí. tela aí. É isso Esse? daí. Isso mesmo. Vai ter algumas mudanças esses dias, mas é esse aí. Show Bom, de bola, Celeida. Que jornada, mulher. Que muito jornada. bom. Ó, Uma linda história. finalizando essa parte do método, desde que nasceu esse método no meu coração, a partir desse dia, tudo que surgiu no meu caminho foi atendimento dentro desse segmento. Foi pessoas precisando restaurar a identidade, mas foi muito pesado, porque o que tem vindo é coisa muito forte. Que às vezes eu falei, meu Deus,
Ó, certamente vão chegar todas perdidas em quem se é. Porque se está indo para restaurar uma identidade, é porque está perdida em si. E todos aqueles que estão perdidos hão de se encontrar. Sim, E ó, digo mais, e é uma coisa que você deve ter visto dentro do nosso processo aqui, né, de aprendizado. Se está vindo esses desafios para você, eles são um sinal. Eles estão te preparando para que o teu método tenha uma base forte, uma estrutura, que você tenha realmente capacidade de entregar muito resultado para qualquer pessoa que chegar. sim, Então, todas essas situações, dessas pessoas que estão vindo, elas estão vindo para te capacitar, né? com É certeza. dado só o peso que você consegue carregar. E É, a gente vê isso acontecendo aqui também. Sempre que a gente sim, está num desafio novo de tentar fazer, né, dar um próximo passo, crescer ainda mais, a gente sente que vem desafios que vêm ali para nos mostrar, olha, essa habilidade aqui você ainda não tem, você está precisando dela. Pelo menos essa é a leitura que a gente dá, né? O obstáculo vem, aí a gente olha assim, ah, entendi. Deixa eu aprender com esse obstáculo para eu poder melhorar os processos e a poder gente, crescer ainda mais. sim, com certeza. É, tudo que vem para nos ensinar, né? Então, assim, tudo que vem para mim, eu fico muito grata, falo, gratidão, Senhor. Eu sei que não é à toa que veio para o meu caminho, está me ensinando algo aqui, está me ensinando a ser forte aqui, está me ensinando que caminho que eu vou conduzir com essa pessoa. Então tá, então depois lá na frente é porque vai vir coisas ainda que às vezes além disso, que eu já estou indo, é evolução, né? É evolução, a coisa vai mudar. Você não vai ficar parada ali só num tipo de atendimento, né? E isso está acontecendo comigo. Cada dia vem uma situação nova, só que tudo dentro disso que veio para mim, né? Dentro desse método Ser e Crescer. Porque eu acho que, na verdade, Eliane, e hoje analisando o Ser e Crescer, eu vejo que tudo envolve isso na vida. A gente que não enxerga, que você precisa primeiro ser, para depois você crescer. É descobrir quem Então, é primeiro, né? é muito Ser. óbvio isso, né? Então, eu acho que isso Aham. que Deus me deu foi bem claro, foi para levar de uma forma bem clara para a pessoa isso. Celinda, você gostaria de trazer mais alguma coisa? Não, tá tranquilo, nossa, tô grata aí pelo convite, né? Muito feliz por estar aqui, né? Por estar compartilhando com vocês a minha história, que há um tempo eu já tinha essa vontade, né? E não sabia quando ia acontecer, e tudo acontece na hora que tem que ser. Maravilha! Então, gratidão, Celeida, por ter trazido o seu relato, né, sobre a sua jornada de transformação dentro da formação de psicanálise, essa jornada de transformação pessoal e que agora está indo aí transformar a vida de muitas e muitas pessoas no Brasil e no mundo. E se você se inspirou com a história da Celeida, entre em contato com ela. E se você gostaria de mais conteúdos como esse, se você gostaria, né, de conhecer outros psicanalistas formados aqui na Faculdade da Alma, você pode entrar em algum dos cards que vai aparecer aqui neste vídeo, que vai aparecer nesta tela aqui. E aí vai aparecer algumas sugestões daqueles que podem ter a temática que é mais interessante para você, porque o YouTube consegue, né, saber os teus interesses, né? Então ele vai direcionar você aqui, tá bom? Um abraço, gente. Um Um beijo no coração de abraço, vocês e gratidão. gratidão. Hoje eu me encontrei na psicanálise. Eu sou formada na psicanálise pela Faculdade da Alma.